Oi, gente. Entrei meio tarde hoje, mas bora lá. Peraí, deixa eu só anotar aqui nos comentários. Todos os dias eu preciso fazer isso porque as pessoas entram e ficam perdidas aqui, sem saber o que nós estamos fazendo. Eu tô balançando o celular, né? Foi mal. Ai, ai. Eu tô balançando enquanto eu escrevo. Nossa, quem deve estar vendo deve estar detestando. Peraí que eu vou só fixar aqui o comentário. Acho que foi, né? Fixou. Ai, ai, então vamos lá. Entrei atrasado hoje, mas antes tarde que nunca, tá tudo certo. Então, todo dia a gente tá aqui, em torno de meio dia e meio, hoje estou um pouco mais tarde, para trazer consciências para sermos emocionalmente independentes. Porque só quando a gente é emocionalmente independente, a gente consegue liderar a nossa vida. Se a gente fica apegado às pessoas, apegado às coisas, deixando o nosso ego ficar nesse comando, a gente não consegue ser independente e liderar a nossa vida. Bom, eu queria hoje voltar na conversa que a gente começou ontem, que é a conversa de pagar o preço, né? A gente não quer assumir responsabilidades por aquilo que a gente quer. A gente não quer pagar o preço daquilo que a gente quer. A gente é muito assim, né? Quer um monte de coisa, mas não quer cuidar das escolhas para que te aproxime dessa tanto de coisa que você quer. Só que a gente não tem como, né? Então, assim, por exemplo, CLT e empresário, né? Vamos pegar esses dois, autônomo, empresário, prestador de serviço. Ou você quer a estabilidade da CLT, mas também com a rigidez ali de horário e controle, ou você quer um outro serviço, que aí pode ser sua empresa, ou você pode ser autônomo, prestador de serviço, ter loja, comércio, enfim, que vai te dar uma certa instabilidade. Não tem a estabilidade do CLT, você não tem um ganho ali fixo, mas te dá liberdade. Então, o preço da liberdade é a instabilidade, entende? É não ter aquele ganho fixo garantido. Você vai ter que fazer acontecer e ele é variável. Ah, mas eu não quero. Eu quero a liberdade sem a responsabilidade. Eu quero a liberdade, mas igual a CLT. Eu não tenho que me movimentar para fazer a quantidade de dinheiro que eu quero. Não tem como, entende? Ou a gente quer um mecanismo, ou a gente quer o outro mecanismo. Porque ainda que você vá para empresas com a cultura que permite menos controle, mais integração dos funcionários, ainda essas empresas precisam de um nível de rigidez. Porque é assim que as empresas são constituídas. É assim que é o mecanismo para que tenha ordem. Porque se cada um trabalhar no horário que quiser, se cada um fizer o que quiser, como é que ela garante que os processos aconteçam? Não garante. Se cada um fizer o que der na telha, como é que a empresa vai conseguir entregar o que ela entrega? Ela precisa que as pessoas sigam o processo, porque se elas não fizerem o processo, ela não vai entregar para o cliente final dela, entende? Então, assim, por próprio mecanismo da empresa, a gente não consegue, ela não consegue ser diferente. Ainda que ela abra uma certa liberdade, sempre vai ter um nível de rigidez. Agora, na questão empresarial, sim, gente, vender é uma coisa que é instável. Vai depender do seu movimento, depende do cliente, depende da demanda. É variável, tem movimentos, coisas que você não controla. Não tem como. Não tem como ser, ela não é, a venda ela não é igual ao processo de empresa que é, pronto, seguir o processo, pronto. Não tem erro, é só seguir os procedimentos POPs, chama POP dentro da empresa. Ou procedimento, instrução operacional, aí cada um tem seu nome. Mas são documentos que você segue, aquilo você é treinado por aquilo e aquilo vai gerar um resultado que é o que a empresa entrega. E na venda, na prestação de serviço, não tem como. Ainda que você seja um prestador de serviço que faça o mesmo serviço, mas o cliente vai ter a demanda diferente. Então, o médico, ainda que ele faça a mesma coisa, ele é dermatologista. Mas cada cliente que chegar é uma demanda diferente. Então, ele vai usar a dermatologia dele de acordo com o cliente. A venda, ela é de acordo com o que o cliente precisa.
A empresa não. Também é de acordo com o que o cliente precisa, só que ela sabe o que o cliente precisa e ela cria os procedimentos padrões, entendeu? Então não tem como ela não ser aquele mecanismo repetitivo. E, da mesma forma, a venda, a prestação de serviço, como ela é variável, não tem como ela ser engessada. Então, entende que não tem como essa instabilidade não acontecer aqui e não tem como essa estabilidade não acontecer aqui. Então, a gente fica querendo uma coisa, mas não quer aceitar o preço. Quando eu falo de pagar o preço, é isso, gente. Assuma a responsabilidade pelo que você quer. Eu quero mais liberdade, então eu tenho que aceitar a instabilidade. Eu tenho que aceitar que a minha autorresponsabilidade vai ter que aumentar justamente para que eu consiga gerar renda. Ah, não quero essa autorresponsabilidade. Então vai para a empresa. E aceite que lá existe ordem, existe mais rigidez, porque é o jeito que a empresa funciona. Ai, não quero nenhum nem outro. Tudo bem? Mas assim, o que você imagina que possa acontecer? Né? A gente tem que trazer aqui pra realidade, gente. Não dá pra gente ficar querendo o mundo e não querendo fazer nada. Ah, eu quero tudo. Mas a minha parte eu não quero fazer, não. Como é que vai acontecer isso? Como é que você imagina que isso possa acontecer? Se questiona. Usa o questionamento para você, é importante se questionar. Porque, por exemplo, o preço de quem tá aqui na rede social é se expor. É abrir live, é dar a cara a tapa. Não no sentido que o outro pode fazer o que quiser com você, jamais. É no sentido que é o preço a ser pago. Você é seu próprio chefe, você tem que se liderar. E você tem que se expor. Ah, eu não quero ser visto. Então, aqui na rede social não tem como. Infelizmente, é o preço. É o mecanismo como a coisa acontece. Você precisa ser visto para as pessoas se interessar. E aí, quem se interessar, vem. Ah, mas eu não quero. Ou então é simples. Então, não trabalhe com rede social. Ah, mas eu não quero a estabilidade da empresa. Então, você procure um trabalho, abra uma loja, um outro comércio, você pode ser prestador de serviço. Ah, mas também não quero. Pode dar consultoria. Você vai abrir a sua empresa como MEI ou simples, enfim. Ah, não quero. Mas o que você quer? A gente tem que se perguntar, gente, o que eu quero? Eu não quero nada. Eu quero que o dinheiro caia do céu. Será que isso vai acontecer para todo mundo? Existe loteria, existe sorte. Tá, beleza, mas assim, tem loteria para todo mundo? Aí todo mundo então vai cruzar os braços e esperar o dinheiro cair da loteria. Ou será que eu não deveria me movimentar na minha vida para trabalhar no setor que eu tô afim? Quer trabalhar como prestador de serviço? Que curso que tá te faltando? Ou tá te faltando é coragem, então construa sua autoconfiança. Quer trabalhar com rede social, mas eu tenho medo de me expor. Construa sua autoconfiança. Então você tem que investir em autoconhecimento, para que você tenha sustentação interna para dar conta. Ah, não, eu quero CLT mesmo. Eu quero CLT, porque eu quero o fixo lá e não quero ter responsabilidade nenhuma. Você quer responsabilidade só do meu cargo, não quer ter que ficar pensando, planejando venda, sendo meu gestor. Tudo bem. Vai para uma empresa com uma cultura alinhada com aquilo que você acredita. Não vai ser a liberdade que você sonha. Não é igual um empresário. Mas tem empresas que dão mais liberdade, sim. Isso é muito variado. A cultura empresarial é uma coisa muito variada. Ache uma cultura compatível que você quer. Ai, não quero. Não quero participar de processo seletivo. Não quero fazer cursos que me ajudem a chegar nessas empresas. Por quê? Empresas que têm uma liberdade maior, às vezes são empresas de um setor específico. Então busque cursos daquilo. Você gosta daquilo? Busca empresa. O que te falta? Como é que... Porque, gente, o diferencial é a gente. Trabalhar em você nunca é um tempo perdido. Nunca é um tempo perdido. Trabalhar em você. Você é o seu ativo mais importante dessa vida. Seja você vendendo o seu próprio serviço, ou seja você vendendo serviço dentro de uma empresa, você é o ativo mais importante. Eu só consigo melhores oportunidades se eu estou me movimentando. Então, eu estou buscando autoconhecimento, eu estou fazendo curso, eu estou buscando adquirir outras habilidades, eu estou buscando adquirir experiência no que eu faço.
para que eu tenha mais condição de competir por outras vagas. Inclusive para eu ter autoconfiança de sair, porque às vezes a gente não sai do lugar que a gente está por medo. Às vezes a gente tem muita competência, a gente tem muito conhecimento, muita habilidade, muita bagagem e a gente não sai por medo. Então, se esse é seu problema, então busca o autoconhecimento e construa a sua autoconfiança. Agora, você não quer nada. Quem não quer nada? Ah, não quero trabalhar com me desenvolver, não quero nada, eu quero ficar aqui na empresa e eu quero que a empresa me deixe fazer o que eu quiser na hora que eu quiser da minha cabeça. Então, gente, siga assim, né? Mas assim, a gente tem que se questionar, mas o que eu tô achando que vai acontecer? Se a gente não se questiona, a gente fica preso nas ilusões que a nossa mente cria. De que eu posso chegar numa empresa e ditar como é que ela tem que fazer. Agora, será que a empresa tem 5.000 funcionários? Se todo mundo quiser fazer da sua cabeça, vai dar certo isso? Será que vai dar certo? E sim, eu acho que a empresa é sede de várias coisas. Tem várias empresas que é sede. Mas a gente também tem que botar a mão na consciência, né? Que às vezes a gente quer umas coisas que não são muito possíveis. Né? Porque se a empresa resolver ouvir 5.000 empregados, e sim, ela tem que ouvir, mas se ela for atender, agradar todo mundo, vai ser impossível. Porque um vai querer uma coisa que é oposta ao outro, aí ela vai seguir quem? Então ela escuta lá, ela escuta os empregados, ela decide lá no conselho diretivo que ela tiver, com os diretores, o CEO, o head, ou sei lá o quê. Se ela tiver conselho, ela inclui o conselho. E ali as regras são definidas de acordo com os objetivos estratégicos. O que a empresa quer no mercado. Entende? Mas não dá, gente, pra gente chegar e falar, ah, não, claro. Que a empresa realmente já tem que pegar 5.000 empregados e fazer a vontade de todos. Será que isso é possível? Se você tivesse hoje numa cadeira de CEO e 5.000 pessoas pedissem coisas pra você e essas fossem coisas opostas, como é que você ia agradar 5.000 pessoas? Não tem como, né? Não tem como. Você também não ia dar conta. Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar, se fosse eu, se fosse você, você também não daria conta, porque é impossível. Sim, tem empresa que toma atitudes que você pode julgar errada, tá bom, mas aí a responsabilidade não é sua, é da empresa. Você escolheu estar ali. Então desenvolva você, se você quer sair, ou você desenvolva a sua autoconfiança para sair, se você já tiver condição, e se você acha hoje que você não tem conhecimento para poder querer uma outra empresa, um outro cargo, então você busque esse conhecimento que lhe falta. Ah, não, mas não quero não quero estudar não. Ah, não, mas não quero me conhecer não, ai, dá muito trabalho. Então, sinto muito, você tá escolhendo ficar. De não dá. Nessa vida não dá pra gente falar, ai, não quero fazer nada. Ah, então tá bom, não faça. Mas será que você vai conseguir se escutar reclamando pro resto da vida? Porque às vezes os outros vão virar pra você e vão falar, ai, eu sinto muito, você só reclama disso, mas não faz nada. Mas você, com você tem que ficar, né? As pessoas podem ir embora, mas você fica. Aí você vai aguentar se reclamar você com você mesmo pro resto da vida? A mesma história para o resto da vida. Se você dá conta, tá tudo certo. Tem gente que cansa. E quem cansa, quem cansou de se contar a mesma história, é uma boa oportunidade para vocês, então, se movimentarem e buscarem novas coisas. Identifique o seu problema primeiro. Ele é técnico ou ele é comportamental, gente. Hoje eu não cresço na minha carreira porque eu tô com falta de confiança em mim, porque eu tenho medo de falar as coisas, eu tenho medo de dar ideia, eu tenho medo de errar. Ou meu problema é técnico mesmo. É porque eu preciso de um outro curso, uma habilidade, uma coisa que atualizou e eu não tenho. Ou talvez eu precise de experiência. Entenda e busque o que você precisa. É assim que a gente lidera a nossa vida. Não é sentado e falando, ah, não. Alguém vai vir e vai resolver pra mim. Não, porque essa empresa tem que me reconhecer. Que absurdo. Como é que ela não me reconhece? Ela pode te reconhecer, mas vai ser no tempo dela. Conforme ela tá precisando, entende? Porque a empresa ela não funciona assim, preocupada com uma pessoa, ela tem que preocupar com sei lá quantas que estão ali dentro. Então não dá pra ela, às vezes ela nem tem demanda pra colocar você numa posição superior. Às vezes ela não tem caixa pra fazer isso. Ah, mas não quero saber. Ela que se vire.
É você que tem que sair daquele lugar. Não tem oportunidade, não tem como crescer. Se movimente você, gente, porque você vai esperar pro resto da vida. Se aquela empresa nunca sair, não é que nunca sai, porque ela sempre sai, né? Sempre cresce, mas se crescer muito pouquinho e não conseguir te dar uma oportunidade, você vai ficar pro resto da vida sentada reclamando. A opção é sua. Se isso te faz feliz, tá tudo certo. Não tô aqui pra julgar ninguém, tô aqui pra mostrar que às vezes a gente reclama, mas a gente também não tá fazendo nada. Tá só reclamando. Se você quer ficar reclamando, se isso pra você faz sentido, se você tá feliz, tá tudo certo. Siga a sua vida assim, você é o líder da sua vida. Mas talvez você já tá frustrado, então você vai escutar isso e vai falar: nossa, tô precisando fazer essa análise, que eu não aguento mais reclamar. Eu não aguento mais. Eu me ouvi achando ruim, mas não fazendo nada com isso. E, gente, por que eu falo também de pagar o preço? Que não é tudo que é perfeito. Né? E que essa ideia de perfeição ela é do nosso ego, que ela não existe. Assim, uma perfeição no sentido, eu nunca vou errar, ou nunca vou fazer as coisas e tudo. Eu tô aqui nas redes sociais, eu falo, ou seja, a minha voz é o meu instrumento, e eu não gosto da minha voz. Ai, meu Deus, Paula, como assim? Não gosto da minha voz. Só que isso não me impede. E isso eu achei até interessante, porque eu entendi que Deus estava me mostrando o seguinte: você não precisa ser perfeita para começar. Ainda que você consiga usar a palavra, o mecanismo da palavra não é perfeito. Entende? Então Deus nos dá os dons, só que a gente vai aprimorando ao longo do tempo. Então hoje, eu tô com a voz que eu tenho. Porque eu tenho problema no nariz, eu sei que ela é fanha. Eu sei que às vezes eu falo rápido, tenho sotaque, e eu sei que isso dificulta a compreensão das pessoas. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Só que neste momento, não fiz o investimento de uma fonoaudióloga, mas no momento futuro tá no meu radar. Entende? Então a gente não começa perfeito. A gente começa do jeito que dá. Com o que você tem hoje. Quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, quanto mais você cria recursos, mais você consegue contratar serviço. Então hoje a voz que eu tenho é a voz que eu uso. No futuro, eu contrato uma fonoaudióloga. Assim a gente age na vida, gente. Começa com o que tem, depois você contrata mais. Você busca mais. Quer dizer que a fonoaudióloga que vai mudar a minha voz. Que quer dizer que se eu não tiver uma fonoaudióloga eu não vou ser ouvida. Não, a voz está aqui. Imperfeita como é, a voz está aqui. Mas, se eu posso aprimorar, se eu posso pegar recursos e aprimorar ela, com certeza eu vou aprimorar no futuro. É isso. Eu tô mostrando para vocês que não é perfeito, que a gente não tem que ser perfeito para começar. E que no futuro, com mais recursos, você vai aprimorar o seu servir para que você chegue a mais pessoas, ou seja, para que você agregue mais valor, para que você aumente o seu impacto. Isso serve numa empresa também. Quanto mais habilidade e experiência você adquire, mais impacto você gera. Mais valor você está gerando. Porque você está trazendo ideias e soluções que as pessoas não tinham pensado. Então a gente não começa perfeito, gente. E essa questão de serviço é uma questão que muita gente pensa assim: não, eu não vou ficar dando dinheiro para os outros, eu não vou ficar pagando por nada, que absurdo. Gente, onde tem absurdo nisso? Eu acho incrível. Da mesma forma que você tem o seu trabalho, a pessoa tem o dela. Você não gosta de realizações? Você não gosta de dinheiro para realizações? A pessoa também gosta. E sabe o que a pessoa está entregando o serviço dela só para te dar o que? Tempo. Aumentar seu impacto te dá mais potência. As pessoas trazem o servir delas, o trabalho delas para nos ajudar, nos dar tempo. Potência, impacto, refinar aquilo que a gente já tem que é bom. E a gente fala: não quero não. Não, que bobagem esse de serviço. Gente, bobagem. A pessoa tá te dando tempo para você fazer outras coisas. Porque a gente fica nessa paranoia de querer dar conta de tudo, não dá. Ninguém é perfeito. Ninguém vai, não, vou saber de tudo. É porque eu não preciso de serviço nenhum, porque eu vou fazer tudo sozinho, porque eu vou conseguir todo o conhecimento do mundo, porque eu sou maravilhoso, eu sou um Superman. Não é, gente. Isso é uma prisão mental que a gente cria para si mesmo, falando: eu não preciso de ninguém. Precisa sim. Porque o nosso tempo não é ilimitado, não. Um dia você vai embora daqui, eu sinto lhe informar isso.
né? Caso você tenha esquecido, um dia você vai embora. Seu tempo não é ilimitado. Seu tempo é limitado. E se você ficar querendo dar conta de tudo, você não vai dar conta de nada, que vai ficar perdido, desorientado, sem saber o que cuida. E o seu tempo tá passando. Agora, olha que maravilha, se você tem recursos, você contrata serviços, pessoas maravilhosas, com dons delas, com o trabalho delas, que vão te ajudar te dando tempo. Para que você não tenha que cuidar de tudo, porque não é sua tarefa cuidar de tudo. Olha como é que Deus criou diversidade de pessoas com dons e talentos diferentes, justamente para mostrar pra gente, você não vai dar conta de tudo, você não tem todos os talentos do mundo. Você tem que informar. Não tem. Sai desse lugar de perfeição do seu ego. É o ego, gente, que prende a gente nesse lugar de perfeição. Aí a gente fica querendo o quê? Ai, não, porque eu tenho que dar conta de tudo. Você que está se colocando nesse lugar. E você pode muito bem ter recurso e contratar pessoas para você ter mais tempo. Tempo para você se dedicar a você, para você aprender coisas diferentes, para você se dedicar aos seus filhos, ou sei lá para que você quer tempo. Aí você tem que saber para que você quer tempo dessa vida. Mas, gente, pessoas nos ajudam, nos dando tempo, e tempo é vida. Aí tem gente que fala assim, ai, que absurdo, fulano tem um monte de prestador de serviço na casa dele. Que bom, ele tá gerando emprego. Ele tá ajudando as pessoas a realizar sonhos. E a pessoa também tá ajudando ele a realizar sonhos, porque a pessoa tá dando tempo de vida para ele. E tempo de vida para ele realiza os sonhos dele, ele tem tempo para cuidar de outras coisas. Agora, você se colocar nesse lugar, não, eu tenho que dar conta de tudo. Não vai, gente, sinto muito. Não vai. Não conseguimos ser maravilhosos em tudo, perfeitos em tudo, não. Você é a pessoa, sei lá o quê. Ai, não vai. E você tá perdendo tempo da sua vida, precioso. Seu tempo aqui que é limitado, você está perdendo, querendo ser o que a ilusão do seu ego acha que você deveria ser. Quando você deveria cuidar daquilo que você pode ou que você não consegue, você precisa de tempo, você contrata pessoas. O autoconhecimento vem para acelerar, para a gente ver coisas que a gente demoraria anos para ver. Então, todo mundo de autoconhecimento, toda ferramenta, todo mundo está te ajudando com tempo. Está acelerando para você, está pavimentando o caminho que você demoraria, sei lá, quanto tempo para caminhar. A pessoa que presta serviço na sua casa está te dando tempo para você cuidar de você, de outras coisas, seu filho, sei lá o que você quer cuidar. Os profissionais de saúde todos estão te dando tempo e qualidade de vida. Que eles estão ajudando para que você não perca tempo ficando doente, porque ficar doente atrapalha o nosso tempo, não atrapalha? Às vezes a gente fica numa cama. Às vezes a gente não consegue fazer o que queria, não consegue viajar. Então, olha que bênção que são todos os profissionais de saúde que estão nos dando saúde, estão nos dando vida. Que bênção as pessoas que trabalham na nossa casa, elas nos dão tempo para cuidar da gente, da vida, do filho, do trabalho, de outras coisas. Que bênção o pessoal do autoconhecimento que está me levando mais rápido. Estão me levando mais rápido. Estão me fazendo ver coisas que eu demoraria anos para ver. Gente, eu acho uma bênção. Todo serviço é abençoado. A pessoa que vem consertar uma coisa na sua casa, graças a Deus que você teria que aprender. Ou talvez você nem conseguisse aprender, porque é uma coisa super complicada. Para de olhar serviço do outro como uma coisa negativa. A gente faz isso. Isso é um pensamento muito escasso, gente. De achar assim, ai, porque eu tenho que ser melhor e eu vou desvalorizar o serviço do outro. Por quê? O outro pagou um preço para estar ali. Ele estudou. O preço, gente, que a gente paga nessa vida nunca é só financeiro. É preço emocional. Foram anos de experiência que talvez ele teve que abrir mão de um monte de coisa. Que ele teve que errar, que ele teve que aprender. São preços que as pessoas pagam. E a gente adora colocar preço no outro, né? Ai, que absurdo, tá cobrando muito caro. Gente, é muito simples. Sabe como é que funciona? Se você não vê valor no investimento, ou se você não quer fazer o investimento, você não faz e segue a sua vida. Você não tem que parar e falar, nossa, vou falar para todo mundo que absurdo. Olha quanto cobra aquela pessoa. Você sabe qual é o preço que ela pagou para estar ali? Você sabe quais cursos ela fez? Porque tem um preço emocional, financeiro. Às vezes ela abriu mão de um monte de coisa, ela passou um monte de coisa para estar ali onde ela tá. Você sabe da história dela? Porque a gente não sabe da história do outro, né?
ou sabe de parte que o outro quis contar. Muita coisa as pessoas não querem contar. E por que você acha que você tem o direito de dizer quanto vale, sendo que você nem sonha que preço que a pessoa pagou pra estar ali? É muito simples, se você não vê valor, segue sua vida. Qual que é a dificuldade? Eu realmente, assim, eu não entendo qual que é a dificuldade da gente só olhar uma coisa e falar, isso não faz sentido pra mim seguir minha vida. Ah, não, porque eu tenho que ficar falando pra todo mundo o quanto aquela pessoa cobra caro, o quanto aquela pessoa é ruim. Às vezes eu falo dela sem nem conhecer o trabalho dela. Ah, porque a gente faz isso, porque o nosso ego é tão grande que a gente adora julgar o outro sem nem conhecer, né? Porque sim, gente, tem gente... Tanto que preço não vale nada, no sentido de que não é um quesito de valor, que tem gente que cobra muito alto e o serviço não condiz. Tem gente que cobra alto e o serviço condiz. Aí, cada um que usa o seu discernimento interno. Aqui nessa vida, a gente tá para navegar e usar o nosso discernimento interno. A gente não tá aqui para ser juiz de valor de ninguém. Sai desse lugar, você é Deus? Não, não é. Sinto lhe informar, ninguém é Deus. Então sai desse lugar. Porque se eu me coloco no lugar que eu sou melhor que todo mundo, então eu posso aplicar esse juízo de valor em todo mundo, eu tô me colocando no lugar de Deus, que eu sei quem vale, quanto vale. Não, você vale mais ou menos. Você vale muito. Não, você vale pouco. E você, alecrim dourado, vale quanto? Não, é Deus, né? Deus que anda com a varinha dizendo o preço de todo mundo. Que isso? Sai desse lugar. Para de perder seu tempo, sabe por quê? Enquanto você tá preocupado com isso, o outro tá só seguindo a vida dele, ganhando o dia dele, às vezes sendo muito feliz e realizado tudo no que ele faz, e você tá perdendo seu tempo precioso, que é muito curto, que se você pensar nessa jornada dessa vida, ela é bem curta, né? 80, 90, 100 anos é muito pouco, gente. Passa assim, ó. Passa bem rápido. E você tá preocupado o que o outro fez, não fez. Cara, se você não gosta, se você fez o serviço e não gostou, se você não acredita, se você acha caro, ou sei lá o que, segue sua vida. Qual que é a dificuldade de só seguir a nossa vida? E falar, não, isso não faz sentido não. Vou pra lá. Vai com Deus. É isso aí, que bom. Sabe por quê? Não é todo mundo que vai gostar da gente mesmo não, gente. Não é todo mundo que vai comprar de nós. Que bom, porque tem um monte de gente fazendo coisas parecidas. É isso aí mesmo, as pessoas têm que se diluir nesse tanto de gente, tem muita gente boa. Que bom. Que bom que tem pessoas que não vão para os outros e vêm para nós. Todo mundo tem a sua parte. Quem faz um trabalho digno, com amor, com respeito, gostando, colocando amor no que faz, colocando, sabe, dando realmente esse esforço ali, não é esforço de, eu tenho que me matar, não. É um esforço mínimo ali de, tipo, vou fazer isso bem feito. Tem espaço para todo mundo, gente. Tem espaço para todo mundo e a gente fica nesse pensamento escasso de querer desmerecer o outro, de querer dar valor para as pessoas, tipo assim, colocar um valor que você tá dizendo que ele vale. Você nem sabe da história do outro, você não sabe que custo que ele fez, que preço que ele pagou, às vezes o outro se endividou para estar onde ele tá, você nem sabe. E você tá aí julgando. Sai daí. Nossa, sai daí, você tá perdendo seu tempo. Que isso não vai mudar nada na sua vida. Você falar que o outro é caro ou barato, quer, vem, não quer, não vem. É muito simples. Mas o outro, o trabalho dele é ruim, ele cobra isso. Mas, gente, mas se ele tá fazendo uma coisa, que tem gente que se engana as pessoas, é um problema dele, ele vai ter as consequências. Porque quando a gente entrega um bom trabalho, as pessoas falam bem da gente. Quando a gente entrega um trabalho que não é bom, as pessoas falam que é mal. A consequência dele vai ser o próprio trabalho dele, a entrega dele, gente. A vida é justa. É condizente com a entrega. As pessoas não vão voltar, não vão fidelizar e talvez falem mal dele, mas ele tá criando isso pra ele. Então, assim, você tem que ser o justiceiro, a justiceira? Não, sai desse lugar, você é Deus, por um acaso. Não, porque eu combato a injustiça. É Deus agora. Não, porque primeiro tem que ser Deus pra julgar a injustiça, primeiramente, e depois você tem que ser Deus pra castigar. Se nem Deus tá castigando, é você que é o alecrim dourado que é castigar. Não, gente, tem que colocar limite. Colocar limite nas pessoas para elas saírem desse lugar de Deus, porque elas têm hora que elas sentem e elas têm certeza que elas são Deus. E começar a gente a sair desse pensamento escasso de olhar para o outro como, não, porque o outro, todo mundo vai me enganar. Não é todo mundo que vai te enganar, não. Tem muita gente boa nesse mundo, gente. E a gente olha como todo serviço tá querendo me enganar. Não, todo mundo, ninguém presta nesse mundo. Só você que presta, né? O resto do mundo, credo.
Olha o tamanho do nosso ego de achar que ninguém presta, só a gente. Tem que se questionar, porque alguém que acha que todo mundo vai enganar ela, ela acha que só ela é um ser humano bom. O resto é ser humano, sei lá, tudo ruim. Para, gente, não é assim, não. Tem muita gente boa. Para de olhar para as pessoas como todo mundo quer te enganar. Não é porque um ou outro te enganou que todo mundo é igual às pessoas que você conhece, não. E pare de olhar para o outro com esse olhar de, ai, não, porque o outro tá entregando o serviço dele, que absurdo. Nossa, colocou esse valor. Ai, tá entregando isso, não acredito nisso. Gente, se você não acredita, é simples, sabe como é que funciona? Segue sua vida. Qual que é a dificuldade que a gente tem de seguir a nossa vida? Sabe qual que é a dificuldade? Eu conto. É bem cômoda. É porque a gente tá tão incomodado com quem a gente é, ou com as escolhas que a gente tá fazendo, que a gente precisa diminuir o outro pra se sentir menos pior com a gente mesmo. Infelizmente, a gente não tá querendo admitir pra nós mesmos que a gente não tá satisfeito nem com a gente, com quem a gente tá sendo, nem com o trabalho, nem com nada que a gente tá escolhendo. Aí eu vejo o outro fazendo uma coisa, ou tendo uma coragem, ou só seguindo a vida dele e não portando comigo, eu fico pé da vida e eu falo, vou lá. Vou lá porque eu preciso diminuir ele. Eu preciso mostrar pra ele o quão pequeno ele é e o quão grande eu sou. Por que você precisa ser tão grande assim? Por que você tem que ser melhor que os outros? Será que isso vai resolver o vazio? Porque realmente você se sente bem depois que você vira pro outro e fala, você é pequeno, você não devia cobrar isso, seu trabalho é ruim, ou sei lá o que você fala. Você pode, por um minuto, por uns minutos, se sentir bem. Mas depois vai voltar ao retrogosto. E o vazio vai continuar lá. Eu diminuir o outro não preenche o meu vazio, não. Eu olhar para os outros e falar, todo mundo ninguém presta nessa vida. Não diminui o meu vazio, não. Eu querer julgar o outro, eu me sentir muito superior ao outro, não reduz o meu vazio, não. O vazio vai continuar lá, te incomodando. Até você olhar para ele, porque o vazio tá te chamando para cá, para dentro. Ele não quer que você olhe para o outro. Ele quer que você olhe para você. E ele vai te incomodar até você fazer isso. Ele vai continuar até você olhar para você. Como é que está a sua vida? Larga o outro não é da sua conta. Você não veio aqui, Deus não colocou você no mundo para você cuidar do outro. Você não é babá de ninguém. E quando, a não ser que você seja mãe, e aí você cuida do seu filho. Porque seu filho até uma certa idade ele não dá conta de cuidar sozinho. Mas vamos pensar em adultos, né? Porque aí o trabalho com crianças ele é meio óbvio. A gente não precisa dizer. Tô falando de adulto. Deus não te mandou, falou assim, a sua missão nesse mundo é ser babá do fulano, do adulto. Não. Deus não te mandou isso. Deus não fez isso com você. E te deu a sua vida para você cuidar da sua vida. Você tá cuidando da sua vida? Ele deu a sua vida porque você faça as suas escolhas. Ele não quer você preocupado com o outro, não, gente. Se você não quer uma coisa, não acredita numa coisa, tá bom. Segue seu caminho, preocupa com a sua vida. Deus quer que você olhe para a sua vida sempre. Ele só vai querer isso de você. Que você olhe para a sua vida. E faça boas escolhas para você. E pare de ficar querendo se preocupar, diminuir, justificar. Ficar nessa coisa com o outro. Larga o outro para lá. Por que você tá tão incomodado assim? Ai, não, as pessoas não podem falar o que elas pensam. Ai, jura? Por quê? Porque te incomoda? Realmente, eu acho que Deus, ele falou, não, gente, olha, fulano fica muito incomodado, vamos todo mundo tomar cuidado com o que fala. Ai, fulano é muito frágil, coitado. Ai, gente, se questiona, entendeu? Você acha realmente que Deus tá tão preocupado assim? É seu ego, não é Deus. Deus às vezes manda as coisas que a gente nem gosta. Mas não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Isso é amor real. O amor do ego é aquele amor, eu só te dou o que você precisa. Você é tão querido, tão bonzinho, tão especial. Isso é seu ego, gente. Isso não é Deus, não. Deus vai mandar o que você precisa, ainda que seja o que você não gostaria. Mas ele sabe que você precisa daquilo para o seu próprio bem. Como um pai amoroso. Um pai não olha para um filho e vê o filho em situação de perigo. O pai faz o quê? Nossa, não vou ajudar. Não vou colocar ele mais em perigo, não. O pai não olha para o filho e fala, claro, eu vou dar o que ele quer, ainda que ele se coloque em perigo, vou deixar. Uai, né? Não, né? Um pai e uma mãe não deixa a criança se colocar em perigo.
Se tá vendo que a criança tá tomando atitude de colocar a vida dela em risco, ele não faz isso. Deus é assim com a gente. Por que Deus vai deixar a gente tomar escolhas que vão prejudicar a nossa vida? E às vezes colocar a nossa vida em risco. A gente faz isso. Ele não deixa. Que, gente, Deus traz vida. Vida. Ele nunca faria alguma coisa para tirar a nossa vida. Ele deu a vida com qualquer lógica. Dele trazer uma coisa para te prejudicar, para tirar a sua vida. Quando você vai embora porque o contrato acabou, a sua missão aqui acabou. É o tempo que você tinha, que você acordou lá em cima. As coisas que acontecem às pessoas não é castigo, gente. É as coisas que ela acordou, que ela fez o acordo lá em cima. Então, Deus não tá castigando ninguém, não. É você mesmo que resolveu que tinha que ser esse tempo, essa missão, e você está trabalhando nela. Mas não. A gente se coloca nesse lugar de coitado, de pequeno, de vítima e fica esperando. Ai, não, porque Deus tá me castigando demais. Ai, não, é você mesmo que tá se castigando. Quando você não faz o que seu coração tá pedindo, quando você não escuta a sua intuição, quando você se silencia. Quando você se preocupa mais com o outro do que com você, é você mesmo que se castiga. Se trata mal, cuida de você mal, não quer saber de nada. Não quer assumir autorresponsabilidade, porque sem autorresponsabilidade, a gente não age. Autorresponsabilidade, ela é básica pra gente agir. Se você achar que você não tem que fazer nada, você não vai fazer nada. Então você tem que ter autorresponsabilidade pra você fazer as coisas. Então eu preciso me cuidar, eu vou ter autorresponsabilidade, eu vou me cuidar. Ah, eu preciso melhorar uma habilidade, você vai fazer, entendeu? Então ela serve como mecanismo de movimento. E justamente a falta dela deixa a gente estagnado. Que quem não tem autorresponsabilidade fala, não vou fazer nada não. A culpa é sempre do outro. Eu sou ótimo, evoluído, tô tranquilo aqui. Aí você não faz nada. Você não melhora a si mesmo, não melhora a sua vida pela falta de melhora em si mesmo. E às vezes não melhora as relações também por isso. A nossa parte, gente, a gente tem que fazer. Quando a gente melhora nós, a gente melhora a relação porque eu mudo a forma como eu lido com aquela pessoa. Não é que você vai melhorar a relação fazendo tudo sozinho, mas você tá mudando a forma como você lida, como você recebe aquela pessoa, como você se comporta, entende? Essa mudança de comportamento que ela é muito... É isso que faz as relações mudarem. É um limite que você começa a colocar, é um não que você começa a colocar, entende? É assim que as coisas mudam. E não a gente esperando que o outro faça as coisas. Ah, não, vou esperar, porque a relação vai mudar quando o outro mudar. Deixa eu te contar uma coisa, o outro pode até mudar. Mas ele não vai atender suas expectativas. Aí como é que vai ficar? Porque o outro mudou, mas ele mudou dentro do que ele conseguiu mudar. Mas não era exatamente o que você queria. E aí? Como é que vai ficar? Então não dá, né, gente? Sou eu que tenho que mudar. O que eu vou aceitar, que limite eu vou colocar que não, e também o que eu vou ceder. Porque também não dá pra viver nessa vida assim, não, os meus limites são importantes, mas os do outro não é. Porque senão, a gente entra no contrário do ego, que é, não, o outro não tem importância. Não, o outro tem. Numa relação, você não é só o importante da relação, o outro tem é tão importante quanto você na relação. Porque senão você entra na outra esfera do ego, que é a esfera de achar que o outro não tem que ter voz, o outro não tem que ter sonho, o outro não tem que ter nada. É a sua verdade que é a certa. Não, nem a verdade de um, nem a verdade do outro. A gente concorda, a gente conversa e vai concordando, um cede, o outro impõe, o outro cede, o outro impõe, e fica nessa dança pra gente ir crescendo juntos. Na diferença a gente cresce. Mas se eu acho que tem que ser só do meu jeito, então não tem crescimento. Você quer que o outro seja só uma cópia de você. Sendo que, gente, as pessoas são diferentes justamente para fazer essa força contrária. Como é que você ia mudar se você nunca percebesse consequências do que você está escolhendo? Você nunca ia mudar. E se você nunca mudasse, ia ser só uma repetição. Como é que você mudaria sua vida dessa forma? Se você fizesse sempre a mesma coisa. Como é que você ia mudar as relações se você fizesse sempre a mesma coisa? Gente, a misericórdia é ver. Porque quando eu vejo, eu sou livre e real, porque aí eu vi, entendi, e aí eu escolho o que eu quero fazer.
Aí existe misericórdia, assim, real. Porque senão é só uma repetição. E você tá falando que é livre quando você tá só repetindo. Cadê liberdade? Liberdade é ter poder de escolha. Então eu preciso ver as escolhas, observar, e aí eu escolho o que eu quero. Senão é só repetição, você chamando de liberdade. Uma coisa que você só conhece aquilo. Você não conhece outra coisa. Tá vendo que tem que ter movimento? De você buscar mais coisas? Senão não tem como, gente. Se eu não me abrir para me conhecer, para conhecer outros temas, para conhecer as pessoas, para ouvir, eu sinto muito. Como é que você quer conhecer coisas se você tá fechado? Não quero ouvir, não. Quero ouvir, não quero me conhecer, não quero nada. Como você imagina que você possa aumentar, ampliar sua visão dessa forma? Se você se fechou para escutar qualquer coisa. Não, qualquer coisa diferente do que eu acredito, eu não concordo, eu não sei, eu não acredito, eu não quero saber de conhecer gente. Não quero me conhecer também. Então, como é que você imagina que você possa ampliar a sua visão, sendo que você precisa necessariamente do novo? De outra coisa diferente do que você sabe. Porque se hoje você sabe, você tá até aqui. Aqui é o seu limite. Você precisa ir além do seu limite. Por isso que desafio serve para isso, gente. Se desafio fosse o que você dá conta, não seria desafio. Seria uma repetição, seria uma rotina. O desafio vem justamente como uma oportunidade de você ir além, te mostrando ali, tá aqui a sua limitação. O que você vai fazer? Você pode escolher fazer um monte de coisa. Agora, quem escolhe fala, não quero não quer saber de desafio na minha vida, não. Bom, então assim, no caso, você precisa superar aquele desafio para que ele vire uma facilidade, uma rotina. Se ele fosse fácil, ele não chamaria desafio. Por isso que para um desafio é uma coisa e para o outro é outra, porque cada um está na sua jornada. Pessoas vão ter avançado algumas coisas e vão estar com uns desafios diferentes, e o outro avançou para um outro lugar e está com outro desafio, entende? Mas a gente fica preso nisso, gente. Sabe por quê? Porque a gente se coloca como coitadinho, o nosso ego coloca a gente como coitado da vida, ninguém é coitado, gente. Se você lá em cima fez o contrato da sua própria vida, como é que você é coitado? Você determinou isso pra você. É você que determinou. Porque você sabia que se não tivesse essas forças contrárias, os desafios, você ficaria no mesmo tanto. Você chegou lá em cima, enxergou isso e falou, então já sei, eu preciso passar por esses desafios. E é por isso que você esquece. Porque senão o game aqui da Terra não faria sentido. Se você lembrasse, não ia ser um desafio. Você esquece, zero. Vai lá. E você fala, não, eu já entendi, eu preciso desses outros desafios, porque isso aqui vai me fazer superar, e aí eu vou acessar, eu vou aumentar meu nível de consciência. Você mesmo fez isso e você culpa o outro. O outro, ele é generoso, não entende que as pessoas são generosas com a gente, ainda que elas nem tenham consciência disso, elas são oportunidades pra gente aprender. É o nosso treino prático aqui na Terra. Se não existisse o outro, as coisas iam ficar lindas na teoria, mas na prática não ia funcionar, porque é assim que o autoconhecimento funciona. Não adianta eu saber todos os meus traumas, meus ancestrais, eu sei tudo sobre meus mapas, tudo assim. Legal. Você é fiel a você na prática? É isso que importa. Você pode conhecer seus mapas do desenho humano, astrológico, numerológico, xamânico, do não sei o quê, de mais sei lá o quê, porque tem milhões de coisas, numerológica aí de Pitágoras, da Cabala. Ok, ótimo, isso é importante mesmo, porque ele é um norte para te ajudar. Mas e aí? Você coloca isso em prática? Você é fiel a você? Você coloca os limites? Você conhece seus dons, mas você aplica seus dons? Não dá, gente. Não dá, porque senão a gente fica no campo do ego, da ilusão. Eu sei sobre tudo. Então, assim, na mente é tudo lindo e maravilhoso. Na vida, caos. Por que tá caos? Porque você não coloca... A terra, coloca em prática. Você tá aqui na terra, você não tá no céu. Sinta lhe informar. Pro céu você vai depois. Aí, no final da sua jornada, você se entenda. Lá em cima. Aqui você está na terra, encarnado. Pele e osso. Sinto muito, não estou conversando aqui com espíritos. Ainda que sua alma seja energia, neste momento você se apresenta como um ser humano. Se você se apresenta como um ser humano, você precisa colocar em prática aqui na Terra, parar de ficar no céu, na ilusão.
Ai, não, porque eu vou ficar só buscando, só na mente. Ai, na mente é tudo lindo, tudo maravilhoso. A terra, volta pra terra. Eu quero saber se você é você aqui. É isso que te importa, é isso que Deus quer de nós. Porque se ele age através de nós, ele precisa que você seja você. Porque senão ele não tem como atuar. Se você quer agradar o outro, Deus tá te dando uma intuição, vai por aqui. Aí o outro falou pra você ir por lá, aí você vai por lá. E Deus tava aqui, mas tinha que ser por aqui. Aí você vai lá, quebra a cara, aí você volta. Aí Deus te fala de novo, vai por aqui. Aí você fala, não, o outro falou pra eu ir por aqui, eu vou por aqui. Aí Deus te espera, quebra a cara, aí você volta. Aí Deus fala, vai por aqui. Aí você fala, não, vou por aqui porque o outro mandou. Gente, não dá. Ou você coloca as pessoas no lugar de Deus e segue as pessoas e não reclama. Se você acha realmente que as pessoas têm essa capacidade de ter essa visão tão ampliada e limitada de Deus, eu acho que ninguém tem. Sinto muito, não importa cargo, não importa conhecimento, não importa dinheiro, não importa nada, ninguém tem essa habilidade. A gente é limitado pelo nosso papel. Só da gente ter ego já existe limitação. Então, se ninguém é Deus, se ninguém tem essa visão limitada, pare de seguir as pessoas cegamente, começa a usar o seu discernimento interno, seu coração para filtra. Ai, deixa eu ver, a pessoa falou isso, tá, legal. Mas deixa eu ver se isso faz sentido pra mim, deixa eu seguir a minha intuição, meu coração, pra ver o que Deus tá me falando. Porque sim, gente, as pessoas vão te ajudar. Não é pra você fechar a sua visão e falar, não quero saber de ninguém, não. É pra você escutar as pessoas, mas escuta usando o filtro. Bebe a água boa e cospe o cisco. Quer dizer, aproveita o que a pessoa te traz, filtra e fica só com o que te cabe. Vai ter coisa que a pessoa traz que não faz sentido, você não vai ressoar, ou aquilo não é pra você agora. Tá tudo certo, não quer dizer que a pessoa é ruim, que o trabalho dela é ruim, não quer dizer nada. Quer dizer que você aproveita, bebe água boa daquilo que você tem que beber, cospe o cisco, cospe o que não te acrescenta, o que não faz sentido pra você no momento e segue sua vida. Deus vai falar através do seu coração, da sua intuição. O que você precisa aproveitar daquilo. Mas se você se fechar, ai, não tem como também, entendeu? Ah, não, vou botar essa pessoa no lugar de Deus. Aí Deus não pode fazer nada por você. Ele tá aqui. A fonte é disponível, assim, 24 horas por dia. Quer escutar? Se não quer, eu sinto muito, gente. A vida é assim, sinto muito. É você que tá escolhendo, é ninguém. Ninguém tá te forçando. Ah, mas essa pessoa me ameaçou. Por que você tá se deixando ameaçar pelo outro? Que medo é esse que você tá do outro, gente? Não tenho medo das pessoas. Deixa eu ameaçar, fala, oh, eu vou seguir o que eu quiser. A vida é minha. A pessoa vai te ameaçar com o quê? Aí se você não fizer isso, não vai dar certo a sua vida. Você pergunta pra ela se é Deus? Você descontrolar a minha vida nesse nível, pra você afirmar que ela não vai dar certo, não é Deus, então sinto muito. Você não tem esse direito de falar isso, não. Ah, ela vai te ameaçar como? Ai, porque ela falou um negócio. Ai, quer dizer que vai acontecer. Não vai, gente. Não vai acontecer. Você tem mais poder que ela. O seu poder é dizer, não, não fale isso da minha vida. Se você fica com essa energia pra você, pra mim você não vem falar isso, não. Fala, tá com medo do quê? Ah, porque a pessoa é médium, não interessa. Mediunidade, você pode despertar mediunidade. Não faz dela nem um pouco especial. Ah, porque ela encarna o espírito de sei lá. Ah, não importa. Ah, porque ela tem muito conhecimento, não importa. Ah, porque é um líder espiritual, não importa. É Deus? Não. Então sinto muito, não é Deus. Simples assim. Sustenta. Confia em Deus. Confia no amor. Não confia nas pessoas. Esse é o melhor caminho. Porque pessoas são falhas. Pessoas estão aqui para superar o ego delas. Elas batalham todos os dias com seus próprios egos. E nem sempre a gente ganha. De vez em quando a gente perde. É isso, é batalha todo dia. Ai, não, porque fulano alcançou a iluminação. Ele não tem ego. Gente, tem. Sinto muito. Porque às vezes o ego é achar que não tem ego. Não, agora, gente, ó, virei luz. Luz revela, tá? Sabia que luz revela? O papel de luz não é agradar as pessoas, não. Esse é o ego. É o ego distorcido. O papel da luz é revelar e dar um remédio amargo que o outro precisa. Revelar e desagradar. Deus não te desagrada. Deus manda desafio porque a gente precisa. E a gente não fica feliz. Reclama. E ele não muda. Ele fala, sinto muito, você precisa superar isso aí. Ele não fala, ai, não, realmente, coitadinho de fulano, né? Deixa eu tirar aquele desafio. Não, ele não tira. Ele espera você aceitar e superar. Enquanto você não supera, você não acessa outras coisas, porque você, como um pai amoroso que não dá pro filho que ele não dá conta.
O filho tá pedindo, mas ele não dá conta. O pai tem mais discernimento que o filho e fala, sinto muito, não vai ter como. Então parem de ter medo das pessoas. Usa seu discernimento interno. Se uma coisa não ressoa, segue sua vida. Sai daí. Ai, não, porque tem gente que fica com medo que o outro vai fazer alguma coisa. Gente, as pessoas não têm esse poder, não, tá? Sinto muito. Não tem. Não deixa as pessoas te ameaçar, não. Porque ele tem uma patente alta e ele vai fazer alguma coisa contra mim. Ele não é maior que Deus, não. Para com isso. Isso é o ego dele que é gigante. Se ele tá te ameaçando. Ou se ele tá... Mas ele não é Deus. Acredita em Deus, na fonte, no amor. Não nas pessoas. Não fiquem com medo das pessoas. Não deixa a pessoa te colocar nesse lugar. Você reza, pede a Deus. Fala, Deus, me proteja. Mas eu vou colocar um nome aqui. Eu vou botar esse pé nessa porta. Bota o pé na porta. Ai, porque eu sou o médium, não importa. Ai, porque eu sou o líder, não importa. Ai, porque eu sou o cargo, vim da família, não importa. Porque eu tenho dinheiro, não sei o que, não importa. Ai, porque eu tenho conhecimento, não importa. Porque eu tenho 50 anos de autoconhecimento, não importa. Você é Deus? Não, então eu sinto muito. Então me ameaça, até porque Deus é amor, Deus não ameaça, né? Porque Deus não vira pra você e fala assim, se não fizer isso aí, sua vida vai ficar uma merda, tá? Deus não faz isso, não. Deus manda o desafio, manda todas as oportunidades pra você superar aquele desafio. Ele quer que você supere. Ele não te ameaça, ele te convida, todos os dias ele te convida e fica lá esperando, pacientemente. E é a gente que não faz, né? É a gente que fala, não quer não. Cruza o braço falando, não quer saber disso não. Ele fica esperando. Continua mandando oportunidade, porque você manda pessoas, manda vídeos, manda intuição, fala no seu coração, manda sinal, manda animais, manda tudo. As pessoas às vezes dão um recado pra gente que a gente fala, caramba, né? Mas aí você tem que escutar, se você quiser. Então, que vocês hoje pensem sobre isso. Você tem que abrir o coração para que Deus fale através dele. Mas você tem que fazer a sua parte também. Ele não consegue ir na academia por você, ele não consegue cuidar da saúde por você, fazer atividade física por você, comer por você, falar, se cuidar melhor por você, falar de forma positiva com você. Ele até fala, mas você não fala com você, ele não consegue mudar isso. Então, assim, façam a parte de vocês. Quem quiser, quem escolher. E se abram para que Deus fale. O coração de vocês é a maior bússola que existe. Você vai sentir quando algo não for bom. Você vai sentir quando você mesmo estiver sendo errado. Você vai sentir, vai voltar um retrogosto quando for do seu ego. Escute isso, para de fingir que as coisas não acontecem. Ou então as coisas vão continuar como estão. Isso não é castigo, isso não é ameaça, isso não é nada, isso é só a realidade. A gente precisa sair dessa ilusão do ego, de achar que tudo vai acontecer sendo que eu não preciso fazer nada. E voltar aqui para a Terra e assumir a nossa responsabilidade. Então foi isso, amanhã a gente volta. Até meio de meia. Até meio de meia não. A partir de meio de meia eu tô aqui, hoje eu entrei atrasada, mas todos os dias a gente tá aqui para trazer consciência, pra gente ser líder na nossa vida. Independentes emocionalmente, para conseguir liderar a nossa vida. Então é isso, gente. Bom resto de dia aí para vocês. Dia 22 eu vou fazer um workshop para entrar mais dentro desses assuntos sobre independência emocional. Quem quiser, me manda uma mensagem aqui no TikTok, que a gente, para fazer sua inscrição, eu te explico mais como é que vai funcionar. E que eu desejo do fundo do coração que vocês sejam líder da vida de vocês, porque eu não conheço outro caminho pra gente ser realizado nessa vida, que é ser agente de uma forma, assim, extrema. Ser agente. Ser agente é a nossa maior missão dessa vida. Ser agente é isso, é não agradar ninguém, é só ser você. E é bem desafiador, então, em vez de perder tempo com o outro, começa a ganhar tempo cuidando de você. E se preocupando se você está sendo você. Que isso é a coisa que a gente mais ganha nessa vida, que a gente ganha vida. E Deus age através da gente. Bom, é isso, gente. Tchauzinho, até amanhã.